Eu normalmente gravo aqui, mas essa é a minha realidade. Oi, eu sou a Dora e hoje eu tô aqui pra falar de Shine, da Jessica Jung. E se você não sabe, a Jessica foi parte do Girl Generation, que é um dos maiores grupos femininos de todo mundo, de 2007 até 2014, onde aconteceram muitas tretas e ela passou a seguir carreira solo e também a ter a sua marca de moda, Blanc & Eclair. E aí agora, em 2020, a Jessica lançou esse livro, Shine, que é sobre uma trainee do K-pop tentando perseguir os seus sonhos para finalmente poder estrear e ter o seu lançamento musical e a sua vida de estrela de K-pop. E a Jessica não foi a primeira participante do Girl Generation a lançar um livro. A Hyoyeon lançou um livro lá em 2015, se eu não me engano, mas era um livro sobre moda. Então não era um livro exatamente literário e ele não teve a mesma repercussão que esse aqui tá tendo. Aliás, esse aqui tá tendo uma repercussão que, nossa, eu jamais imaginaria. Eu sou fã de Girl Generation, ou So One, desde 2012. Em 2012, o alcance do K-pop não estava nem perto do alcance que ele tem hoje. E a gente jamais imaginaria que ficaria tão grande. Eu lembro que o Super Junior, que é um grupo da mesma empresa do Girl Generation, veio pra cá em 2013 e eles foram meio que o primeiro grupo grande a fazer um show grande aqui no Brasil e foi um grande marco. E aí hoje em dia os grupos vêm pra cá frequentemente, já sabem que o Brasil existe, enfim, é uma outra realidade. Mas tudo isso só pra dizer que em 2012 eu jamais imaginaria que a Jéssica ia lançar um livro sobre o K-pop e que esse livro seria publicado pela Intrínseca, que é uma grande editora aqui no Brasil. E para começar a falar no livro, eu primeiro tenho que falar da capa, porque essa capa aqui, que é uma capa de papel, foi a ganhadora de um concurso que a Intrínseca fez e foi feita pela Juno Senna. E eu acho essa capa bem melhor do que a capa original. Então, antes de mostrar a capa original, eu queria dar esse recado pra Juno Senna e falar que parabéns, você salvou o dia, sua capa é muito melhor do que a outra. E essa é a capa original, que eu acho terrível. E eu não sei como a Jéssica, sendo a designer que ela é e tendo a marca de roupa que ela é, escolheu essa capa. Mas tudo bem. Ah, e essa aqui é a Jéssica, caso você queira dar uma olhadinha na cara dela. Um dos motivos de por que esse livro teve tanto bafafá é porque a saída da Jéssica do Girl Generation não foi uma saída tranquila. Pelo contrário. Até hoje existem muitas questões que não foram resolvidas sobre a saída dela e que ninguém do público sabe exatamente o que aconteceu. Então muita gente esperava que esse livro fosse dar algumas respostas sobre esse assunto. E eu acho que ele deu. Mas vou falar sobre isso mais pra frente. O livro conta a história da Rachel, que é uma coreana-americana que já treina há 6 anos na empresa para poder finalmente estrear num grupo feminino. E ela é apaixonada por música, especialmente pelo canto, e tem um pouco de dificuldade nos treinamentos com câmera e nas simulações de entrevista. Inclusive, o primeiro capítulo, que até teve o excerto liberado pela editora, é justamente uma simulação dessas entrevistas, que é um grupo de 9 garotas sendo entrevistadas por um cara que no início a gente acha que é o entrevistador, mas depois a gente percebe que é apenas um outro cara treinando para elas aprenderem a se portar nessa entrevista. E aí você, como leitor, acaba entendendo um pouco mais dessa cultura de trainee, que é basicamente pessoas que assinam um contrato com uma empresa e vão sendo treinadas e preparadas para a empresa até chegar o dia em que elas vão poder estrear ou não, que é o que acontece com a maioria das pessoas. E se você tem interesse sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre essa cultura doida e muito pesada, que é a cultura dos trainees, eu recomendo que você assista o documentário do Nine Muses. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu acho que eu me embolei um pouco falando e eu não lembro o título original. E na história, a Rachel é retratada como essa personagem quase santa, que tem os sonhos, tem as aspirações dela, ao mesmo tempo que sabe e reconhece suas limitações. E se ela é a santa, claro que temos que ter uma vilã. E a vilã é a Minah, que é uma trainee rica e que o pai dela é um dos patrocinadores da empresa, então ela tem todas essas conexões e tem todas essas vantagens por causa do dinheiro e da influência da família dela. E a Minah faz umas sabotagens pesadas com a Rachel, especialmente no início. Até achei que a Jessica exagerou um pouco na dose, porque a Minah acaba drogando a Rachel, ela bota uma droga na bebida dela para que ela perdesse o controle e tal, para poder estragar com a reputação dela, e depois a Minah fica mais tranquila, digamos assim. Eu acho que essa rivalidade entre as duas acabou tomando uma proporção muito grande. Inclusive me lembrava da rivalidade que existia em Dance Academy entre a Tara e a outra que eu esqueci o nome, mas que era a minha favorita, que eram justamente duas meninas muito talentosas com um sonho, que era balé, e querendo perseguir esse sonho, e as duas acabavam encontrando as injustiças e as diferenças no caminho delas, e aí acabavam percebendo que não eram tão diferentes assim, e a rivalidade diminuía. Acho que foi legal fazer essa referência, porque uma coisa que a Jessica faz muito nesse livro é referência pop. Então tem uma hora que ela menciona Sex and the City, tem uma hora que ela menciona músicas pop atuais. Ela sempre vai fazendo referências para que você entenda um pouco como é ser uma adolescente, ser uma trainee
nesse ano que a gente está vivendo, nessa década que a gente está vivendo, que é uma década já com tecnologias e com mídias sociais que a Jéssica não tinha quando ela foi trainee. Então também é uma tentativa de separar um pouco a história da realidade que ela viveu. E uma dessas injustiças que a Jéssica aponta, e que eu acho que talvez seja uma das coisas mais interessantes desse livro, é sobre o machismo na indústria, na diferença de tratamento que as garotas e que os garotos recebem. E um personagem que faz a Rachel perceber isso é o Jason. O Jason é o crush, é o bonitinho, é o par romântico dela, e ele também é tipo um super astro do K-pop e tudo mais. E aí quando eles começam a treinar juntos pra uma música, a Rachel percebe que ele pode entrar lá comendo um hambúrguer com um saco de batatas, e os executivos não vão nem dar um pio sobre isso, vai ser só: qual é, Jason? Tudo bom? Enquanto isso, ela e a Mina são pesadas toda semana para saber se elas estão no peso ideal ou se elas já estão gordas demais para o K-pop, e qualquer micro-erro que elas possam fazer já é visto com um olhar muito mais rígido e com um tratamento super diferenciado em relação ao que ele recebe. Mas isso não só por parte dos executivos, os fãs também e as fãs fazem comentários muito diferentes em relação a elas e em relação a ele. Então isso é uma coisa que a Jéssica aponta no livro que eu achei bem interessante e corajoso dela fazer. A Tiffany também já tinha feito isso em algumas entrevistas, mas eu acho importante que cada vez mais mulheres e mais pessoas comentem sobre o assunto de dentro da indústria pra fora e vice-versa. E aí, voltando a falar no Jason, que nem eu falei, ele é tipo o par romântico, bad boy clássico. Ele chega, tem esse jeito meio sarcástico, mas continua sendo bonitão e charmoso, e é claro que a Rachel fica apaixonadinha, mas depois ela percebe que, né, ele também tem um lado sensível e fofo e também tem um lado babaca, porque ele mesmo não tinha reconhecido esse machismo da indústria e o próprio machismo dentro dele. Então eu achei legal que a Rachel dá esse toque pra ele, que os dois tentam crescer juntos. Porque além desse sonho da música, uma coisa que eles têm em comum é o fato de se sentirem presos nesse entre-lugar, de não serem completamente coreanos e também não serem completamente canadenses ou estadunidenses. Então eles se reconhecem, então ali como uma fonte de apoio um para o outro. Só que namoro na indústria de K-pop ainda é muito tabu. E a Rachel, que ainda nem estreou, se ela já tiver um escândalo de namoro antes de estrear, já era pra ela. Vai ser tipo, cortem-lhe as cabeças. Então ela também tem esse conflito dentro dela. E o Jason, ele já tá tipo, posso namorar. E aí entra uma terceira personagem, que eu acho que é uma das personagens mais reveladoras desse livro, que é a Kang Jin-ah. A Jin-ah, basicamente, era uma estrela de um grande grupo chamado Electric Flower, e que era, tipo, o maior grupo feminino da nação. E aí um dia a Rachel vê ela com o namorado secreto dela e eles estão conversando sobre como o contrato dela vai terminar em breve e que ela devia sair dessa vida que tá fazendo mal pra ela. E a Jin-ah vê que a Rachel tava ali meio que escutando e vai falar com ela e fala: olha, se eu posso te dar um conselho sobre essa indústria não namore e não confie nos executivos. Então você já fica ali, parece com a história real da Jéssica. E se você ainda tinha alguma dúvida, no capítulo 17 acontece um momento em que a Kang Jin-ah saiu do grupo, saiu em todos os tabloides que ela saiu, que ela tava deixando a fama subir a cabeça, que o luxo tava subindo a cabeça dela. E aí a Rachel encontra a Kang Jin-ah, tipo, completamente bêbada, numa barraquinha da esquina, e a Kang Jin-ah vai falar com ela e fala: olha, eu não só saí, a empresa me expulsou, e me expulsou porque eu tava namorando e porque eu tava rebelde demais pra eles. Não é nada difícil você traçar um paralelo com a história real da Jéssica com o Tyler Kwon. Porque o Tyler Kwon é esse homem bomba dentro do fandom que começou a namorar com ela, e aí quando a Jéssica foi expulsa, a gente sabia de duas coisas. Uma, ela tava namorando o Tyler Kwon. 2, ela tinha a marca de roupas dela que a SM já não gostava. E 3, ela foi expulsa. Eu tava até pensando esses dias se eles dois ainda estavam namorando, mas no agradecimento do livro a Jéssica agradece o Tyler, então eu acho que sim, eles ainda estão namorando e sim, a Jéssica deixou bem claro, tipo, eu estou namorando ele. Então, bem, que sejam felizes, né? Outra personagem legal e que a Jéssica já falou que foi inspirada na Crystal, que é a irmã dela, é a Lia, que é a irmã da Rachel no livro. Uma menina que tá sofrendo porque ela não tem amigos na escola e que ao mesmo tempo tem muita admiração pela irmã, que apoia ela. Então as duas são um apoio uma pra outra. A Rachel pra Lia e a Lia pra Rachel. E aí tem as amigas da Rachel dentro do livro, que honestamente foram super mal desenvolvidas, porque tem duas gêmeas, que são as amigas de escola dela, que basicamente só aparecem quando elas precisam quebrar algum galho ali na história, tipo ajudar o Jason a se aproximar da Rachel, ou pra, sei lá, fazer uma maquiagem. Aí elas aparecem. Do resto, nada. Quem são elas? Quais são as aspirações? Além de que, sei lá, uma tem um canal de maquiagem e a outra gosta de ciência. Nenhuma. E além delas tem a Akari,
que é uma trainee japonesa que era a melhor amiga da Rachel no início do livro, mas que a Rachel completamente abandona ao longo do livro. E você percebe que a Rachel percebe que ela tá meio que abandonando a amiga, mas a Jéssica não chega a desenvolver essa história. Elas simplesmente se separam e é isso. E eu achei isso até interessante, porque é algo que a gente já sabe que acontece na indústria, porque nem todo mundo estreia. Então, sei lá, 9 meninas estreiam e 50 ficam pra trás. Quando você começa a ter o seu trabalho e a ganhar fama, você acaba se separando dessas pessoas que estavam ali antes da mesma rotina que você. E é o que acontece com a Rachel e com a Carrie. Só que como a autora foi dando essas pistas de que isso estava acontecendo, eu esperava que em algum momento fosse ter um desfecho maior, mas não teve nesse livro. Quem sabe no próximo. E falando no próximo, esse livro já termina com um gancho para o próximo livro, porque é o que tudo indica, a Rachel vai conseguir sim estrear e então vai ser um novo capítulo na vida dela. Uma vida que deixou de ser só uma vida de preparação e treinamento para ser a coisa real e para ser os perrengues reais de uma vida de estrela. E aí, sendo honesta, eu fiquei com vontade de ler o próximo? Não. Mas se me dessem pra ler, eu leria. Em termos de idade, eu acho que eu não era o público-alvo desse livro, porque a partir da maneira como ele foi escrito e do design com as estrelinhas e tal, me parece que ele é focado mais no público pré-adolescente. Então, eu com os meus 20 anos, acho que eu já passei um pouquinho dessa validade. Mas, continua sendo um livro divertidinho. Se eu estivesse na minha pré-adolescência, ou talvez na minha adolescência, eu gostaria bastante. Hoje em dia eu achei divertidinho, que nem eu falei, mas assim, não é algo que eu gostei e que faria questão de ler o próximo. Eu quis ler esse, eu tive muita vontade de ler, porque eu acompanho a Jéssica já há anos, apesar de eu não gostar da carreira musical solo dela, e queria saber, claro, como ela escreveu, ou se foi uma ghostwriter, né, mas isso eu não vou saber, e o que ela tinha pra contar nesse livro. E eu acho que independente da idade, se você é fã de K-pop, esse livro é uma boa leitura, porque te dá acesso a coisas da indústria que você, como fã, não teria como saber. E sendo a Jéssica que escreveu, a Jéssica que viveu tudo isso, dá um pouco mais de credibilidade para aquilo, porque você sabe que ela realmente tem noção quando ela tá falando dos contratos abusivos, que não são de 7 anos e sim de 10, as escondidas, você sabe que ela passou por isso e que ela entende do que ela tá falando. Ao mesmo tempo que, se não fosse ela que tivesse escrito esse livro, eu super diria que esse livro parece bastante uma fanfic, pelo estilo de escrita e pelo ritmo e até pelos personagens, porque o Jason Lee é super caricato. E esse livro é tipo um filme de Natal. Ele é super previsível. Você sabe o que vai acontecer do início ao fim, mas ainda assim tem algumas surpresinhas agradáveis, tipo, fulaninho não é totalmente babaca, ou a vida dessa aí não tá tão fácil. Tem umas coisas agradáveis. Então, o resumo da ópera é, se você gosta de K-pop, essa vai ser uma boa leitura. E se você gosta de livros mais adolescentes e com uma pegada mais de estrela e fofocas da indústria, também é uma boa leitura. Agora, se você gosta de uns outros livros com um ritmo mais lento e com coisas mais desenvolvidas, acho que esse não é pra você. E agora, resta a clássica pergunta aqui do canal. Shine é igual a qual pão? E aqui eu vou traçar um paralelo histórico. Porque pra mim a Jéssica é igual a Maria Antonieta. As duas são ícones de moda e as duas tiveram a cabeça cortada. Quer dizer, claro que a Jéssica só saiu do grupo, não foi tão prático quanto ter a cabeça cortada, mas deu pra entender, né? Ela foi expulsa. E além disso, as duas não são exatamente rainhas acessíveis. Gostam de coisas bem caras, e pela própria marca da Jéssica, a Blanca Leclerc, você pode ver que ela não é nada acessível, porque tudo ali tá com um preço assim, sei lá, $300. Então, minha querida Jéssica, sua querida fã não vai poder te apoiar nesse aspecto. Já que estamos falando de Maria Antonieta, não tem outra opção além de brioche, porque eles não têm pão, que comam brioches. Então Shine é um belo brioche, com muitas decorações, e Jéssica é a nossa Maria Antonieta. Se você gostou do vídeo e quer saber mais sobre o livro ou comentar algo sobre um capítulo ou uma passagem, deixa aqui o comentário e vamos trocar essa ideia. E me fala aí se você é fã de Girls' Generation ou se é fã de K-pop e tá há quanto tempo nesse mundo. E eu sei que eu falo K-pop ao invés de K-pop, mas... gente, fala sério, né? K-pop tá ótimo, tipo pipoca. Então é isso, até mais!